estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Natália, da disciplina de Geografia do 6º e 7º ano da EJA. E na aula de hoje, vamos conhecer melhor o núcleo e as camadas da Terra e compreender como ocorrem os fenômenos geográficos, como os vulcões e terremotos, e como esses fenômenos transformam os relevos e paisagens da superfície da Terra que vivemos. E para os professores e professoras que nos assistem, o tema integrador da aula é ética e cidadania, tendo como objetivo de aprendizagem construir um conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à geografia, que permita aos jovens e adultos conhecerem o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão de como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem. E como objetivo específico, compreender como a crosta terrestre é formada e modificada através de agentes internos da Terra. Objetivos entendidos, então vamos começar a aula. Mas antes, um recado para você, estudante que nos assiste. Não se esqueça de garantir a sua presença na aula de hoje, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e preencher o formulário de presença. Quando você observa essas imagens que estão na tela, o que chama a sua atenção? O que elas apresentam em comum? Percebam que elas apresentam formas de relevo e que esses relevos são diferentes entre si, em seus formatos, tamanhos e cores. Os relevos são essas diversas formas que estão presentes na crosta terrestre e modelam a superfície da Terra, e que são divididos de acordo com as suas características. Os relevos podem ser definidos principalmente como as planícies, os planaltos, as depressões e as montanhas. Essas formas de relevo nem sempre tiveram esse formato na natureza, pois esses formatos são definidos de acordo com o tempo e as transformações que são feitas por ações internas e externas da Terra. Esses relevos continuam sofrendo essas ações sobre ele a todo momento e estão em constante transformação. Mesmo que essas transformações possam não ser percebidas com o nosso olhar humano, elas com certeza serão percebidas daqui a muitos milhares de anos na superfície da Terra. Os agentes internos que geram essas transformações no relevo ocorrem devido aos efeitos causados na estrutura interna da Terra. Você sabe como é formada essa estrutura interna? Ela é formada por diferentes camadas, desde a superfície da Terra e de tudo que está abaixo dela. Essas camadas que compõem toda a estrutura se diferenciam por formas, temperaturas e componentes químicos, e podem ser divididas em crosta, manto e núcleo. E para compreender melhor como essas camadas são divididas, trouxe aqui um ovo como exemplo. Pensem que o ovo é o planeta Terra, e a casca do ovo é composta pela crosta, que é a parte mais externa que está em contato com a superfície da Terra, onde o ser humano desenvolve as suas atividades e onde podem ser vistas as modificações do relevo, onde ocorrem também os diferentes fenômenos geográficos, como vulcões e terremotos. Ela também é considerada a camada mais fina, se comparada às demais camadas, e sua composição é formada por materiais rochosos. Após a crosta, chegamos na camada do manto, que aqui estamos demonstrando como se fosse a clara do ovo. O manto já possui uma camada muito mais profunda e com temperaturas muito mais elevadas. Ela pode ser dividida em manto superior e manto inferior. Você sabia que o núcleo é o ponto de origem do magnetismo da Terra? Os cientistas e estudiosos apontam que a movimentação que o núcleo faz, e que é um movimento mais rápido que o movimento que a Terra faz, gera uma corrente elétrica que forma um campo magnético da Terra.
Esse campo magnético protege a Terra como uma barreira invisível da forte radiação e de diversas partículas vindas da atmosfera. Agora que compreendemos como é composto o interior da Terra, podemos entender como acontecem alguns fenômenos geográficos que estão presentes na nossa litosfera. A movimentação das placas tectônicas que vimos que se movimentam sobre o manto são as principais responsáveis pelas formações dos relevos na Terra. Para entender de uma maneira mais simples como são as placas tectônicas, observe mais uma vez o ovo como nosso planeta. Quando o ovo é cozido e ainda está quente, se batermos com ele em alguma superfície rígida, ele irá ficar com várias rachaduras, como nós podemos observar. E as placas tectônicas são como essas rachaduras, que formam vários blocos e que, mesmo estando rachadas, se completam e se movimentam sobre o manto. Observem no mapa como as placas são divididas pelo globo. Existem hoje 14 principais placas tectônicas, que se movimentam a todo momento sobre o manto de maneira lenta, e que, devido ao seu longo processo de movimentação, resultam de modificações na superfície da Terra que podem ser percebidas por nós, seres humanos, de maneira lenta, como a formação de montanhas, ou de maneira mais facilmente perceptível, como os vulcões em erupção, terremotos e tsunamis. Percebam também que essas placas podem estar presentes no continente em terra ou também nas águas do oceano, chamadas de placas continentais, a que estão em terra, e de placas oceânicas, a que estão nas águas. As rachaduras que formam as margens das placas tectônicas são chamadas de limites das placas e é onde elas se encontram. São nesses limites de encontro entre as placas que ocorrem as movimentações mais fortes entre elas. E, consequentemente, também é onde ocorrem os fenômenos geográficos mais intensos. Os movimentos das placas são diferentes e podem ser chamados de convergentes, divergentes e transformantes. Os movimentos convergentes acontecem quando duas placas tectônicas se aproximam e fazem um movimento de choque entre elas, como podemos observar o movimento com essa folha de papel, fazendo uma movimentação convergente. Esse movimento pode gerar diferentes transformações no relevo, como a formação de uma cadeia de montanhas, como as Cordilheiras dos Andes na América do Sul e dos Himalaias no continente asiático, onde está localizado o Monte Everest. Veja um vídeo bem rápido que mostra como foi o processo de convergência e dobramento entre a placa indiana e a placa eurasiática para a formação do Himalaia durante um processo de milhares de anos. O movimento divergente das placas já produz um movimento de afastamento entre elas, formando fendas e maiores rachaduras na crosta terrestre, como quando separamos as folhas de papel, dessa forma. Essa forma divergente entre elas pode gerar terremotos e formar vulcões, pois quando as placas se afastam, o magma que está no manto da Terra pode subir para a crosta e se solidificar pela diferença de temperatura. Você já ouviu falar que existem a formação de montanhas no oceano? Uma das mais conhecidas é a dorsal atlântica, que tem origem do movimento de afastamento entre a placa sul-americana e a placa africana, fazendo com que o magma escape, esfrie e se transforme em rocha, formando assim uma cadeia de montanhas submersas no oceano. Já no movimento transformante, as placas deslizam umas nas outras em movimentos opostos, assim como duas folhas de papel se atritando umas com as outras. E esse atrito entre as duas placas provocam rachaduras e podem causar terremotos devido à pressão interna da Terra, que fazem as placas se movimentarem
e liberarem uma forte pressão para a superfície. E também através de falhas na crosta terrestre, como a falha de San Andreas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que possui uma das maiores falhas geológicas do mundo, com mais de 1.200 quilômetros de extensão, devido ao movimento transformante que ocorre entre a placa do Pacífico e a placa da norte-americana. Vamos agora fazer uma atividade para testar o que você aprendeu nessa aula? Vamos lá! Vamos ler o enunciado da atividade 1. Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu as Filipinas neste domingo, dia 13, informou a Agência dos Estados Unidos que monitora eventos sísmicos em todo o mundo. O terremoto atingiu a ilha principal de Luzon, a uma profundidade de 33 quilômetros. A alta atividade sísmica da região está relacionado com o Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de encontro de placas tectônicas que afeta praticamente toda a costa do oceano. Essa foi uma reportagem chamada Terremoto de magnitude 6,7 atinge as Filipinas, do site G1, do dia 13 de março de 2022. E vamos para a atividade. O Círculo do Fogo do Pacífico é uma área que apresenta grande frequência de abalos sísmicos e vulcões, devido ao intenso encontro de placas tectônicas que se movimentam de maneira: letra A, transformante, letra B, divergente ou letra C, convergente. Vou dar 15 segundos para você responder. E a resposta correta é letra C, convergente, pois há um intenso encontro de placas. Próxima pergunta. As camadas internas da Terra podem ser divididas principalmente por crosta, manto e núcleo. Qual dessas camadas está localizado mais internamente na Terra, com altas temperaturas, propagando muito calor para as outras camadas? Letra A, núcleo, letra B, manto ou letra C, crosta? 15 segundos para você responder. E a resposta correta é a letra A, núcleo. E aí, acertou as questões? Gostou da nossa aula de hoje? Se você ainda não registrou a sua presença, faça isso agora mesmo. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela, preencher o formulário corretamente e pronto! Já vamos saber que você assiste nossas aulas. Conheça também o nosso Instagram oficial, @Dever em Casa na TV, para ficar por dentro das novidades e acompanhar as programações das aulas. E claro, também compartilhar conosco mensagens, fotos, dúvidas, sugestões e interações nas aulas. Na aula de hoje, vimos como acontecem as transformações e a formação dos relevos na superfície da Terra, e como essas transformações são causadas por agentes e causas internas, provenientes das camadas da Terra e das placas tectônicas, podendo causar diversos fenômenos geográficos e abalos sísmicos, como vulcões e terremotos por toda a litosfera, alterando as paisagens. A aula de hoje está terminando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima aula com novos conteúdos geográficos. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!